O score de crédito, você sabe o que é essa pontuação vinda lá dos Estados Unidos que hoje também afeta o brasileiro? É o score de crédito. Por que o score de crédito tem tanto impacto na vida dos americanos? Isso é uma reportagem lida aqui agora da BBC News World, mas pode ser totalmente traduzida como foi, inclusive na prática, não só aqui na forma teórica, na tradução do artigo, mas também na forma teórica para nós aqui do Brasil, que nós também adotamos esse indicativo, o score de crédito, também chamado de pontuação de crédito, que é um indicativo que varia de 300 a 850 pontos lá nos Estados Unidos. Aqui também tem a mesma lógica. Vamos entender o que é e no final, com certeza, os especialistas que foram entrevistados aqui também vão dizer as formas de você tentar melhorar seu score. Vamos lá. Nos Estados Unidos, os 3 dígitos do score de crédito, credit score, pode fazer a diferença não somente na situação financeira de uma pessoa, mas também até em seus descendentes. Olha só. O score de crédito, também chamado de pontuação de crédito, é um indicador que você vai de 300 a 850 e serve para avaliar o grau de credibilidade financeira de um indivíduo. O número determina quem vai conseguir um empréstimo, um cartão de crédito ou uma hipoteca, além de afetar valores como o do seguro do carro ou do depósito exigido ao alugar um apartamento. Caso a pessoa consiga a hipoteca ou o empréstimo que pediu, o score de crédito ainda vai definir o valor dos juros que ela irá pagar. Olha como é importante saber sobre isso. E a diferença pode ser gigantesca. E muitas vezes o que determina o valor é justamente o score de crédito de quem pede. Quanto mais baixo, maior a taxa, e vice-versa. O impacto de nível astronômico. Abre aspas. O score de crédito tem um impacto nada menos que astronômico sobre a vida dos Estados Unidos, diz Nicholas Smith, diretor de tecnologia e inovação da Solace EA, empresa que detecta e mitiga possíveis padrões discriminatórios nos algoritmos que as instituições financeiras usam para avaliar pedidos de crédito. Olha, a gente precisa de uma empresa dessa aqui no Brasil, não é? Abre aspas. Esse indicador não afeta apenas a aceitação de um pedido de empréstimo, mas muito mais, como o fato de poder ou não alugar ou comprar moradia. A falta de um bom score de crédito pode ter um efeito catastrófico em muitas áreas da vida, acrescenta em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. David Silberman, que trabalhou por uma década no Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, explica à BBC News Mundo que, do ponto de vista do proprietário, faz sentido considerar este indicador de credibilidade ao decidir a quem alugar seu imóvel e quanto pedir como caução. Já que com a relação aos seguros de automóvel, a questão é mais complexa. Abre aspas. Por razões que não entendemos muito bem, há uma forte correlação entre o score de crédito e a incidência de comunicações de acidentes de trânsito, explica Silberman, que atualmente é conselheiro sênior do Center for Responsibility Leading, uma ONG focada em educação financeira para a população. Abre aspas. Por outro lado, na falta de outros dados válidos que indiquem a probabilidade de alguém ser mau motorista, as seguradoras procuram avaliar dessa forma o risco da pessoa realmente acabar envolvida em um acidente que lhes custará dinheiro. O especialista garante que as diferenças entre um score de crédito alto ou baixo são claras. Abre aspas. Com um score de 500 é quase impossível conseguir um empréstimo, a menos que os juros sejam extremamente altos. Isso significa que vai ser muito difícil comprar uma casa ou um carro, do qual a pessoa talvez precise para trabalhar, diz ele. Objetividade que afeta os imigrantes. Esse é o tópico. O score de crédito se estabeleceu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando os bancos não havia suficiente pessoal qualificado trabalhando para avaliar a credibilidade dos requerentes de crédito. Foi criado, então, um tipo de cartão de pontos
facilitando os funcionários não especializados que seguiam instruções rigorosas a tarefa de decidir a aprovação dos pedidos. Em meados de 1950, a Fair Isaac Company, FECO, transformou esse método em um instrumento estatístico padrão. Atualmente existem vários destes indicadores, mas a PICO é de longe o mais usado nos Estados Unidos. Ele é calculado com base em diferentes fatores, como o histórico de pagamentos, o saldo devedor, a duração do histórico financeiro, os pedidos de créditos recentes e os tipos de créditos que a pessoa possui. Por exemplo, podem ser apenas cartões ou também empréstimos parcelados, como hipotecas e carros. Cada um desses fatores tem um peso diferente no cálculo final, mas o histórico de pagamentos é o principal. A adoção desse tipo de indicador de crédito foi considerada um progresso, pois os pedidos passaram a ser avaliados de acordo com parâmetros objetivos e não através das características demográficas do solicitante como anteriormente. Abre aspas. A alternativa era deixar que se julgasse de forma subjetiva quem poderia receber o empréstimo e quanto deveria ser cobrado de juros. E há todas as razões para pensar que esses julgamentos podem ser altamente tendenciosos. O score de crédito, pelo menos, é uma forma objetiva de medir riscos, além de ser eficiente porque permite tomar decisões rápidas, já que o acesso às informações é instantâneo, diz Silberman. Mas o método também tem desvantagens. Abre aspas. A principal desvantagem é que perpetua discriminações históricas, como o racismo e a desigualdade social. Alerta o especialista. Olha, eu não sabia disso. Vamos ver como então. Ele explica que, por exemplo, os pais com maiores recursos financeiros podem ajudar seus filhos a aprovarem seus primeiros pedidos de crédito, começando assim a construir um bom score de crédito, além de poder ajudá-los se estiverem em dificuldade, evitando que se reflita no indicador. Abre aspas. Quem vem de uma situação socioeconômica diferente vai começar a construir seu histórico de crédito mais tarde. Terá que trabalhar mais e acabará com uma pontuação mais baixa. Isso cria uma grande disparidade entre brancos e negros e entre brancos e latinos, perpetuando assim as desigualdades também no futuro, afirma. Um estudo realizado em 2022 constatou que quem teve seu primeiro cartão de crédito entre 18 e 20 anos com os pais signatários, aos 30 tinha um score de crédito em média 29 pontos mais alto que dos jovens que obtiveram os cartões sozinhos e 55 pontos mais altos que construíram seus históricos por outros meios. Na escala FICO 300 a 850, uma pontuação entre 670 e 739 é considerado boa. Dados da empresa de pagamentos Swift Processed de 2021 indicam que o Credit Score médio da população branca nos Estados Unidos é de 734, enquanto dos afro-americanos é de 677. A média dos hispânicos está em 701. Em geral, esse sistema tende a oferecer melhores condições de crédito àqueles com pontuações mais altas. Além disso, ao atribuir uma pontuação, o sistema não considera apenas os dados, mas também o histórico de comportamento financeiro das pessoas com dados semelhantes. Nicholas Smith explica que o score de crédito impacta consideravelmente os imigrantes. Abre aspas. Uma das características do score de crédito é que para atribuir uma pontuação a alguém, o sistema precisa ter dados suficientes sobre a pessoa. Então, por exemplo, se alguém migrou recentemente para os Estados Unidos, ainda não há informações sobre o indivíduo e o algoritmo não sabe nada sobre ele. A pessoa pode ter pago suas dívidas em dia a vida inteira, mas não há dados sobre isso neste país. Então ela não pode ser pontuada e o sistema interpreta como alguém sem histórico de crédito. Isso pode ser muito injusto, afirma. Schmidt explica que, com o tempo, é possível corrigir essa falha à medida que a pessoa constrói seu histórico de crédito, obtém empréstimos, cartões de crédito e paga suas contas. Então, o sistema pode até oferecer uma pontuação mais justa, embora, já que trabalha com dados históricos, acabe inevitavelmente absorvendo algum dos vieses de discriminações históricas que existem nos Estados Unidos, diz ele. E isso não tem solução fácil, conclui.
Excelente. Aqui no Brasil nós temos o mesmíssimo problema, não é?